Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 14, de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a dinâmica de hoje é renunciar. Renunciar a tudo aquilo que nos tira do caminho, que tira a nossa vida da orientação profunda que é Deus. Para que a gente volte ao caminho, ou para que a gente não saia do caminho, é preciso vencer a si mesmo, ordenar a sua vida e tomar decisões maduras, ordenadas. O convite que Jesus nos faz neste mês é que tomemos consciência de que há um chamado e há uma resposta. Porém, é preciso que essa resposta seja calculada, seja amadurecida, seja rezada, seja discernida. Como quem sai para guerrear, quem vai construir uma casa, precisa calcular, precisa saber os custos, precisa saber as dificuldades que enfrentará. Por isso, é preciso lucidez. Seguir Jesus pede lucidez, luz, sabedoria, inteligência. Precisa saber o que está fazendo, precisa saber das consequências e precisa crescer na consciência daquilo que nos ordena ou naquilo que nos desordena. O apego, quando estamos apegados a qualquer coisa que nos tira do caminho do Evangelho, pode tirar a lucidez da gente. Quantas vezes a gente coloca um monte de coisa diante da proposta do Evangelho, se fecha e não segue a Jesus como deve seguir. O convite de Jesus hoje é que olhemos: há algum apego exagerado em minha vida que pode me tirar do centro, do foco e do olhar profundo que é Jesus? Posso eu servir a dois senhores? A família, os amigos, os negócios, todas estas coisas e pessoas deverão nos apoiar e nos fazer servir mais na alegria e na liberdade. Do contrário, estamos equivocados. Primeiro lugar, Deus e o seu reino. Formar uma família, construir uma família que serve a Deus e o seu reino. O que vemos hoje, muitas vezes, é o excesso. A família se voltando para si mesma, desordenada, preocupada com a aparência, preocupada com o exagero, preocupada com gastar tempo com o prazer, com o bem-estar, e às vezes custa, por exemplo, no final de semana, tirar um tempo para ir à missa. E a desculpa é sempre a mesma: estava cansado. Óbvio, porque trabalhamos tanto, nos preocupamos tanto com o físico, com o trabalho, com o ganhar, que aquilo que deve ser fundamental fica para o lado. Quando foi a última vez que fomos em uma formação oferecida pela igreja, pela paróquia?
Quando foi a última vez que fomos a um retiro espiritual oferecido pela paróquia, pela igreja? Quando foi a última vez que assumimos uma missão ou um apostolado, uma pastoral na igreja? Temos tempo para viajar, temos tempo para gastar dinheiro, temos tempo para postar muitas fotos na internet, temos tempo para festas, bares, restaurantes, temos tempo para cuidar do corpo e da saúde, temos tempo para cuidar da família, mas para Deus é o que sobra, é o que resta. Porque muitas vezes as coisas de Deus não estão em primeiro lugar. E a desculpa é a mesma, estava cansado, cansada, e a missa é sempre corrida, desatenta, sem compromisso e sem responsabilidade. Veja, muitas vezes deixamos de ir à missa porque tem uma visita em casa. Deixamos de ir à missa porque alguém vai chegar em nossa casa. Deixamos de ir à missa porque vamos para algum lugar. O que de fato é essencial e fundamental em minha vida? Ou será que nós somos daqueles cristãos que só lembramos de Deus, da igreja, quando a dor bate à nossa porta, quando o sofrimento bate à nossa porta, quando a doença bate à nossa porta, rapidamente sabemos pedir oração, ficamos sofridos, ficamos desesperados e começamos a fazer novenas, trezenas, quaresmas, pedir oração aos amigos e familiares. Mas quando estamos bem, parece que a gente esquece de cumprir com aquilo que deve ser o dever básico do cristão. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar a Eucaristia em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus. Será que estamos fazendo isso? Abençoe-vos o Deus que vos ama muito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.